Boa noite. Nosso primeiro OshoCast ao vivo. Nosso tema, Osho, o Rebelde, é um tema bastante importante. Eu sinto de uma responsabilidade imensa nossa falar sobre esse tema. A princípio, eu considerava esse tema não importante, mas agora eu percebo que ele é muito importante. A gente vai falar isso, por que esse tema é tão importante. Tem até um livro, né? Tem um livro do Osho, O Rebelde, não sei nem se ele ainda está... Eu participei da tradução desse livro. Isso. Não grossão, um resuminho. Um resuminho, pois é. É interessante porque... E o Osho ali, inclusive, ele faz a distinção, né? Ele mostra bem assim, o que é o rebelde, para não se confundir com o não conformista, né? O não conformista é aquele que é o do contra, né? Então, ele é contra a sociedade, é contra a moral que está aí, é contra as religiões, é contra o Estado, mas é um processo através da mente, é uma atitude intelectual, né? Então, Ele é um contra qualquer coisa, independentemente de estar certo ou errado. O barato dele é ser contra. É do contra, não é isso. Como existe o revolucionário, que hoje fala que o ambiente do revolucionário é o ambiente político e social, porque ele quer transformar a estrutura social, quer transformar a forma de governo. Então, ele está numa outra dimensão, enquanto que o rebelde ele está na dimensão individual. A questão do rebelde é uma questão a nível mais espiritual. Porque o rebelde, a rebeldia, ela parte a partir do centro, a partir da maestria. Né? Ter uma visão própria, ter uma visão própria, é enxergar as coisas com os olhos límpidos, independentemente do que dizem toda a população. Exatamente. É ter essa originalidade, é um desafio imenso. E Osho, de fato, era um rebelde. Mas antes eu queria comentar, Champak, que nós estamos fazendo esse OshoCast na intenção de mostrar a nossa visão pessoal frente à nossa experiência. Nós estivemos na presença física do Osho. Eu estive tanto nos Estados Unidos quanto na Índia, você esteve na Índia, né? Então, a gente tem algumas experiências, nós não estamos querendo dizer que a nossa visão é a correta, nós queremos compartilhar, e talvez a gente tenha que falar isso em todos os vídeos, para não ficar aparentando que nós estamos querendo traduzir o Osho, afirmando que a verdade é segundo o nosso prisma, não é isso. Né? Nós estamos compartilhando o nosso prisma. Perguntaram para a gente como a gente entrou nessa, né? Como é que a gente entrou na do Osho. E assim, eu acho que faz parte responder isso dentro do nosso assunto. Eu vou falar sobre como que eu me, encantei pelo Osho. Foi justamente, assim, agora que eu estou vendo, foi de perceber uma dimensão da rebeldia dele. Então, eu estava num grupo, participando de um grupo, em que eu percebi algo completamente diferente do que eu tinha sido ensinado. Eu tinha sido ensinado de que isso está errado em você, isso está certo, você deveria ser assim, aquilo não pode, aquilo pode, vai por aqui. E, de repente, pela experiência que eu tive, e aí olhando a foto, estava participando de um grupo, e tinha uma super foto do Osho, e eu estava num estado muito sensível, até vou mostrar a foto, era um quadro, mas era essa foto. Dá uma olhada nos olhos dele. A sensação que eu tive foi de uma aceitação que eu nunca tinha sentido antes. Aceitação, um ser com profundidade de visão, aceitando eu, do jeito que eu sou, né? Sem que deveria ser, que não deveria. Isso é uma atitude imensamente rebelde, porque a estrutura da sociedade, a estrutura religiosa, ela é condenatória. E é na própria condenação que ela manipula, que ela conduz a gente. E, de repente, eu vejo um cara que é totalmente
oposto disso, que não tem regras. Você entre em você mesmo, conscientize-se de você mesmo, aceite você mesmo, transforme-se a partir da sua consciência sobre você mesmo. Para mim, isso é uma rebeldia enorme, né, dele, e um convite para que eu seja rebelde também, de eu começar a seguir as minhas próprias coisas. Então, faz parte desse tema de hoje, o rebelde, o que me tocou, né, quando eu comecei com essa história. Mas é uma coisa, assim, que foi bastante forte e conflituosa, porque as vozes do comando social e religioso ainda estavam na minha cabeça. Tanto é que, acho que não vou estender muito mais, mas quando eu fui me manifestar, porque aquilo me sensibilizou tanto, pelo contexto que eu estava, né? Eu senti, assim, uma aceitação da pureza do ser. Isso me sensibilizou tanto que eu resolvi, naquele momento, pedir sânias. Eu vou traduzir bem grosseiramente: sânias é uma proposta minha de estar disponível ao campo inspirador do Osho. Vou falar dessa maneira. Aí, quando eu cheguei para o cara, eu olhei para aquela foto, para essa foto, eu me sensibilizei, eu comecei a suar, sabe? Eu comecei a suar, né? Escorria água de mim, por causa do conflito. Agora que eu percebo, é o conflito entre tudo aquilo que eu fui ensinado e, de repente, uma proposta totalmente nova, de começar do zero, né, límpido. É um conflito. Naquele momento, eu estava num conflito imenso, mas eu fui impulsionado para o cara e falei assim, olha o jeito que eu falei. Eu falei: eu acho que eu quero pedir sânias. Eu acho que eu quero pedir. O cara olhou para mim e ele foi magistral. Ele falou assim: olha, você não precisa pedir agora. Você volta para Campinas, volta para a tua cidade, vai lá. Se ainda depois você ainda tiver afim, você tem tempo, não precisa ser agora. Porque ele percebeu o meu conflito. Eu acho que eu quero, né? Uhum. E eu falei: tá bom, tá bom. Aí depois eu não formalizei o pedido naquele momento, mas depois de 2 dias que eu voltei para minha cidade, já tinha se tornado claro, o conflito tinha desaparecido e o chamado do Osho, né, na verdade, o chamado do meu interior para encontrar a mim mesmo, porque essa é a realidade, ele foi ouvido claramente, sem o conflito. Aí eu formalizei com tranquilidade o pedido. Então, as dimensões do Osho rebelde são muito amplas. A gente pode falar de muita coisa sobre isso. Eu tive uma história diferente da sua, né? Cada um tem uma história, né? Eu cheguei no Osho como o não conformista, entendeu? Era o rebelde sem causa, tudo mental. Mentalmente, eu tinha uma série de resistência, uma série de contestação a uma porção de coisa, mas aquilo era tudo a nível mental. Porque, assim, a minha história lá atrás, desde a infância, é dentro de uma família católica, conservadora, cheia de culpa, cheia de pecado, cheia de medo, né? Desde pequeno ali, você falar uma mentira, você está enfiando um alfinete, um espinho no coração de Jesus. Então, isso tudo, quer dizer, você vai carregando essa coisa ao longo da vida. E eu cheguei no Osho em outra situação, porque a minha vida caminhou por um lado que esses alicerces de uma coisa estável, aquela coisa certa que vinha desde a infância, aquilo estava balançando e estava ruindo. E nisso que estava ruindo, eu comecei a perder o chão. E no que eu comecei a perder o chão, eu comecei a ficar mal. Eu estava próximo de um processo de depressão, alguma coisa desse tipo. Então, quando eu cheguei, efetivamente, logicamente, eu já tinha visto sannyasi,
e achava que aquilo era legal porque eram os camaradas que estavam contestando a sociedade. Então, aquilo era bonito, tudo a nível mental. Mas quando a coisa pegou para mim, eu fui procurar um apoio, no caso, eu fui procurar um apoio terapêutico, exatamente numa comunidade terapêutica que era ligada ao Osho, que era o Instituto Ser, lá em Brasília. Então, o que aconteceu é que ali eu comecei a vivenciar a rebeldia, e não a nível daquela contestação só mental. Porque a contestação mental é aquilo que você contesta os valores, você contesta a moralidade que foi imposta a você contesta tudo isso a nível intelectual. Mas o que começou a acontecer comigo foi, eu comecei a participar de trabalhos e fui sabendo o que era meditação e entrando em meditação, e foi uma coisa que começou a tomar conta do meu corpo. Eu comecei a liberar o meu corpo. Eu comecei a poder sentar e descobrir, e ficar no começo assustado e maravilhado com um processo de ir para dentro, que era uma coisa absolutamente nova. E era ali que eu vou encontrar a verdadeira rebeldia, porque já não é você ser contra uma moralidade, é você ser a favor daquilo que está batendo dentro de você como o que é certo, né? Esse é o caminho que eu vou percorrer, é o caminho que eu estou criando o meu próprio caminho. Não é um caminho que já vem desenhado porque teve um intelectual que falou isso ou aquilo, ou o próprio Osho falou. Então, é onde a gente, no nosso encontro anterior, que foi gravado, né, que a gente colocou com o título de Osho não quer seguidor, exatamente nesse sentido. Não é porque o Osho, em determinado oportunidade, ele falou isso ou aquilo a respeito da moralidade, a respeito da religião, a respeito dos valores, a respeito das crenças, não é porque ele falou isso que eu vou adotar isso como um mandamento para eu seguir, mas é o contrário, é eu mergulhar aqui dentro e dentro de mim eu encontrar essa maestria interna, que é o mestre interior, e a partir daí é que você vai respondendo, né? Você vai parando de reagir a partir dos seus condicionamentos e começa a responder a partir da consciência que você vai acessando, né? Isso pode ser chamado de rebeldia. Uma das coisas, né, que me fez tomar esse tema como bastante importante foi a gente ver uma mudança no procedimento da apresentação do Osho. Nós estivemos com ele e para a gente via de carne viva, né? A gente via saltando nos olhos como ele era no todo, né? Agora, hoje o Osho é apresentado de uma outra maneira, né? E a impressão que me dá é que essa maneira tende a filtrar a própria rebeldia dele, a própria ousadia dele. Parece que algumas coisas são excluídas. Alguma maneira não lógica dele é excluída. As contradições são excluídas. Por exemplo, você vai pegar um livro que é compilação. Hoje em dia, todos os livros são compilações. Então, você escolhe um tema, por exemplo, intuição. Então, eu não tenho lido esses livros, mas eu imagino, aí eu não sei, aí quem estiver assistindo que acha que é diferente, conteste. Mas eu imagino que os temas são coerentes, as falas são coerentes, a busca de coerência em relação àquele tema. Então, dá a impressão que o Osho é uma pessoa coerente, é uma pessoa que fala uma coisa e amanhã confirma o que ele fala. E, na verdade, o processo dele de desencadear a rebeldia na gente e desencadear a descrença na própria mente é outro. É justamente se contradizendo, é justamente dizendo uma coisa hoje, amanhã diz uma diferente, e aí você vai ter que consultar você mesmo. Então,
essa questão, né, de que Osho hoje é apresentado de uma forma... Aquela coisa que você fala muito, né? Está cheio de frases do Osho bonitinhas, colocadas separadamente. Então, aí que surge a motivação nossa de dizer, bom, não é bem assim. O Osho não é só isso, né? Ele tem esse lado. Aí o rebelde, ele representa muito esse lado não lógico, esse lado não verbal, esse lado não intelectual, esse lado desafiador, né? E então, acho que esse é um tema assim, relevante em face disso. Você concorda com isso, Champac? Eu vejo assim, os livros originais, né, que quando a gente chegou no Osho, tanto eu quanto você chegou até antes que eu, eram aqueles livros originais que eram o quê? Eram transcrições das palestras do Osho. Eram transcrições fiéis, fidedignas. completas. Era aquilo que o Osho falou, estava dentro do livro. Naquele dia. Exatamente. E você pega um livro, em geral era assim, era compilação, é uma sequência. O Osho pegava, vamos supor, um determinado tema, que seria o título daquele livro, e era, vamos supor, a fala do Osho, as palestras dele, durante 15 dias, durante 20 dias. E aquilo vai constituir um determinado livro. E no primeiro dia, alguém fez uma pergunta para o Osho e ele respondeu aquilo que aquela pessoa precisava de ouvir naquele momento. Lá pelo 15º dia, uma outra pessoa fez uma pergunta idêntica, mas é uma outra pessoa. Então, isso gera essa situação, e quando ele vai se fazer uma compilação, você pega um trecho de uma resposta dele, que ele fez em 1978, com um trecho de uma outra resposta, não é nem a resposta inteira, é um outro pedaço de uma resposta dele em 1982, uma outra que foi em 68. Você junta aquilo tudo, a impressão que me dá é que o Osho é um filósofo que sentou diante do notebook e hoje eu vou escrever um livro sobre emoções. Amanhã eu vou escrever um livro sobre intuição. E não foi desse jeito. Então, as pessoas que estão chegando no Osho estão vendo um Osho muito lógico, muito racional, coerente. E muito certinho, e muito certinho. Então, por exemplo, é omitido essas coisas, é omitido as besteiras que ele falava, isso. Que fazia parte do processo, de desmantelar a mente. As piadas. As piadas eram omitidas também. E aí fica assim, será que o povo está sabendo quem que foi o Osho de fato? Quem que é o Osho? Mas a imagem é essa. Então, aí, a gente pode dizer que ao estar na presença dele, a coisa não era assim, né? Era desafiador, desafiador porque muitas coisas ele falava que ia contra nossas próprias ideias. Agora, isso me parece que, de certa forma, é omitido porque há o interesse de quantidade. A maioria das pessoas quer um cara lógico, quer um cara coerente. Então, quanto mais a gente apresentar... Porque eu achei assim, bom, tá certo, acho que compilação é uma boa, porque ele está sendo coerente, está tirando as besteiras, tal... Pô, mas será que não está tirando a essência? Né? Será que não está... será que não está tirando justamente o descarte? Porque, na verdade, o que o Osho fazia é falar de tal maneira que muitas pessoas que estavam lá caíam fora. Ele ia tirando pessoas fora à medida que ele ia falando. Porque contradizia muito o que elas queriam ouvir. Então, a questão é essa, né? Será que a quantidade é o barato? Tem uma história muito interessante, eu vou tentar reproduzir, que é uma história que o Osho mesmo contou, que eu acho que faz sentido nesse contexto. Então, tinha o demônio, o chefe, o Satanás, no inferno, o Todo-Poderoso, né? E aí, de repente, veio um discípulo do Satanás, correndo, falando, Nossa Senhora!
Na Terra teve um cara que descobriu a verdade, encontrou a ele mesmo. Precisamos fazer alguma coisa, precisamos providenciar, precisamos fazer com que esse cara cale a boca. E o Satanás estava bem tranquilo, você é novato, calma, não esquenta não. Pô, mas o cara descobriu a verdade, ele vai propagar isso, o que será de nós? E o Satanás, não se preocupe, eu já mandei os meus agentes lá para circundar o cara. Os sacerdotes vão criar uma religião em volta dele, vão criar uma doutrina, vão massificar a mensagem. Pode ficar tranquilo, já passei por isso muitas vezes. Olha o perigo, né? Porque, de repente, a pergunta é: será que já não está acontecendo isso? Não sei. Assim, eu tenho aquela questão assim, é legal, o Osho está sendo divulgado e difundido, porque hoje o Osho está em tudo quanto é lugar, mas como é que está o Osho? São aquelas frases bonitas, ilustrada com a borboleta, ilustrada com bem-te-vi, aquela frasezinha que todo mundo olha e fala, eu adoro o Osho. O Osho é muito amoroso, ele é muito legal. Então, o Osho é aquele camarada que, se você tiver um amigo que vai se casar, você vai achar umas frases bonitas do Osho para você mandar para ele ser feliz no casamento. Né? Tem um aniversário da sua sobrinha, você manda um cartão para ela e manda uma frase do Osho bonita que vai falar sobre a felicidade, sobre não sei o quê. Então, eu vejo assim, um entusiasmo com coisas do Osho, e que assim, cara, o Osho, a minha vida mudou de 180 graus. Eu estava virado para um lado, entendeu? Depois que eu conheci o Osho, foi um processo que é um processo que continua até hoje. Eu mudei da água para o vinho. Alguns colegas meus de trabalho, eu lembro que tinha uma colega, a Luísa sempre falava assim, como que você mudou? Porque eu cheguei para trabalhar lá nesse departamento com ela, antes de entrar nesse processo com o Osho. E eu cheguei lá, aquele cara certinho, aquele camarada certinho, que fazia tudo certo, né, tudo de acordo, né? E depois eu comecei a chutar o pau da barraca. Né? Eu passei num processo de transformação até chegar num ponto de eu estabilizar e virar e falar, opa, peraí, a coisa não é um oba-oba de sair chutando tudo, não. Né? Essa coisa que você descobre a questão da... Porque o rebelde, ele implica em uma porção de coisa. O rebelde, ele implica em você colocar sua criatividade para fora, a sua amorosidade para fora, a sua sensibilidade aguçar. É a porção de coisa que vem numa transformação a partir desse processo interno. A meditação, ela te conduz a tudo isso, ela te transforma. Mas, o Champac, para ilustrar, né, você se tornou um profissional melhor depois, não foi? Bom, é um caso que eu posso até citar, que eu acho interessante, né? Esse é um detalhe muito interessante, porque eu trabalhava num departamento de treinamento, né? Num setor de treinamento do Banco do Brasil, em Brasília, e eu era rodeado ali, os colegas ali era um ambiente de intelectuais. O pessoal gostava de conversar, era sobre estruturalismo, e por aí vai, era filosofia. Cada curso que era montado, esse curso tinha que ter uma coerência filosófica com esse mestre ou com aquele mestre teórico, né? Aquele cientista, aquele PhD. E eu passei por um processo, logicamente, logo no começo, quando eu conheci o Osho, que eu comecei a chutar o pau da barraca, né? Eu tive um momento inicial que as pessoas ficaram assustadas comigo, né? Assim, a verdade é que um amigo meu, o Leal é do Rio Grande do Norte, faleceu, inclusive, era um amigo meu, ele era psicólogo e ele depois de um tempo, quando tudo já tinha modificado, eu já estava quietado e trabalhando e fazendo a opção de coisa, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, a gente estava preocupado com você, a gente achou que você ia ser internado.
A ideia do pessoal é que eu entrei num processo que eu encontrei um guru maluco e que eu ia ser internado. Só que a primeira vez que eu fui a Puna, porque foi logo depois que eu conheci o Osho, eu fui para Puna direto, eu comecei a chutar o pau da barraca. Mas dali 2 anos eu voltei. E aí eu percebi uma coisa, coisas diferentes, certo? Aquela afirmação super repetida do Osho, né? Eu só tenho um gosto, eu gosto do melhor. Eu falei, cara, o negócio aqui não é bagunça, o negócio aqui não é chutar o pau da barraca, não é movimento hippie. Né? Eu estava naquele processo, eu falei, cara, é outra história. E aí eu comecei a entrar nesse processo de buscar, certo? Porque aí começa a florar essa questão da criatividade. Até alguém fez uma pergunta aí a respeito, eu respondi para ele, após o nosso vídeo anterior, é que a questão da criatividade não é exclusividade de quem trabalha com arte. Eu estava trabalhando dentro do banco. Né? Então, eu fui chamado para fazer um trabalho e todo mundo ficou preocupado, porque eu não inspirava confiança nenhuma. E havia necessidade do banco fazer alguma coisa para melhorar o atendimento. E eu levantei o dedo e falei, eu posso fazer. O pessoal ficou assustado, mas assim, era uma coisa que envolvia o presidente do banco. Então, o pessoal falou, não, vamos ter que segurar esse camarada, porque ele vai fazer uma besteira. O pessoal veio com um montão de material a respeito de estudos sobre atendimento. Eu falei, gente, não precisa de estudo nenhum. Qualquer pessoa sabe o que é um bom atendimento e um mau atendimento. Eu sei se eu sou bem atendido ou mal atendido. A questão que nós temos é o público lá fora é que tem que apontar onde que a coisa está errada. Ao invés de nós fazermos um trabalho aqui dentro para ensinar o funcionário do banco o que é bom atendimento, nós vamos perguntar ao público lá fora, através de uma pesquisa, quais são os problemas de atendimento daquela agência. E outro detalhe, o gerente da agência ele é autoridade. Então, ele traz na mão dele um poder. Nós temos que tirar isso. Como que nós vamos fazer? A agência vai eleger 5 funcionários para conduzir a pesquisa com o público. Tira da mão do gerente. Porque tinha agência que o mau atendimento era o próprio gerente. Olha, foi uma transformação. Foi um processo, um trabalho que foi feito em todas as agências do banco. Na época, o banco tinha 1.500 agências. Isso foi assim, isso mexeu para caramba. Eu fui chamado lá na presidência do banco, eu fiz uma entrevista com o presidente do banco para a gente fazer depois um outro trabalho. Então, isso tudo aconteceu nesse processo de transformação que eu entrei a partir do Osho. Legal, é interessante, né? Porque a ideia que dá é a gente se rebelar contra, né? Mas, de repente, às vezes, é justamente entrar no processo que nós estamos, dando o melhor de nós, aumentando a qualidade, a totalidade, a inteireza, tomar aquilo como um desafio, né? E assim, isso quebra a ideia de que o rebelde é sempre contra. Não, às vezes é justamente entrar naquilo, é dar o melhor de si, é aproveitar a situação, não necessariamente chutar o pau da barraca. Ou, sim, isso vai depender da voz interna, vai depender do chamado interno. Por uma pessoa, como foi o teu caso, foi ouvir mais, ouvir a sua voz, que falou, não, eu quero melhorar, eu quero ser eficiente aqui, eu quero ter qualidade no que eu faço. Para outra pessoa, talvez a voz fala, não, cai fora, aqui não vale mesmo a pena. Né? Beleza. Isso. Mas o importante não é o que você faz, mas é o que você ouve da voz e o quanto você realmente a escuta. Então, não tem uma regra. O interessante nesse ponto é que esse ouvir essa voz interna é um convite que o Osho faz
Mas não é o convite dele nessas frases soltas que estão com a borboleta e com o vento vivo. É esse que é o ponto que a gente está colocando. É que assim, o toque do Osho é uma coisa de transformação. A transformação que ele desencadeia não foi pelo que muito mais, não foi pelo o que ele falou, mas muito mais pelas atitudes dele, né? E aí, a partir do momento que você omite algumas coisas, você já quebra essa própria aprendizagem que ele desencadeia. Eu acho que a gente já falou isso, mas está difícil de transmitir como era o barato. Eu vou aqui ler algumas coisas, eu vou ler algumas coisas sobre como o Osho já foi denominado. Primeiro, a editora ligada à instituição, ao Osho, se chamava O Rebelde. Era o nome da editora, né, da Osho International. O Niren, que foi o advogado do Osho, ele falou em determinado momento como ele sentia que era o Osho. É claro que hoje ele não falaria a mesma coisa, porque hoje o significado da palavra terrorista é muito mais pesado. Mas naquela época o Niren falou: Osho é um terrorista espiritual. Olha, um sannyasi do Osho falar que Osho é um terrorista espiritual. Eu acho que nós não vamos conseguir transmitir a verdade disso. Mas olha a força. Osho é um terrorista espiritual. Depois, uma outra denominação do Osho: o homem mais perigoso desde Jesus Cristo. Depois outra: Sócrates envenenado novamente após 25 séculos. Pouca gente sabe que o Osho foi preso, foi expulso dos Estados Unidos e que tentou entrar em alguns países, sendo que 21 deles recusaram a entrada do Osho. Recusaram, não podia nem o avião dele abastecer no lugar. Então, é muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que nós não temos suficientemente força para conseguir transparecer isso totalmente. Mas a gente se questiona sobre essa questão de ele estar sendo filtrado, porque, de certa forma, qual que era o impacto mais forte que nós tínhamos, Champac, quando nós ficávamos na presença do Osho? Eu sei a resposta minha, eu não sei qual que é a sua, não tenho a mínima ideia. Mas o maior impacto transformador era quando ele entrava e o que tinha naquele momento, quando ele saía e o que tinha naquele momento, ou era quando ele sentava e falava? O que era mais impactante? Olha, eu acho que é até difícil responder, porque eu acho que eu sinto assim, porque a chegada dele era impactante. Aí ele falava e ele cutucava, tudo isso acontecia. E a saída dele era assim, era um êxtase, né? Porque todo mundo levantava porque passava o carro dele ali atrás do Buddha Hall, que era parece que pegava fogo ali dentro, né? Dentro do Buddha Hall, aquilo subia, aquele negócio, né? Era uma coisa muito forte, né? Era muito forte. Pois é. Olha, inclusive, um detalhe: a primeira vez que eu fui, o Buddha Hall não estava pronto e ele falava lá no Lao Tse, né? Que era um espaço menor. Né? Chuang-Tzu dentro do Lao Tse. Isso. E lá dentro cabia menos pessoas. Então, você tinha tipo uma senha. Hoje eu podia entrar. Aí, dali 2 dias, eu assistia. Eles faziam por um sistema de uma rede, né? Passava em televisões em outros locais dentro da comuna. Telões, né? Aí depois você podia ir outra vez. Olha, era uma coisa tão forte que, quando faltavam eu fui para passar 3 meses, né? Já tinha uns 2 meses, mais ou menos, apareceu lá um amigo, um sannyasi de Brasília, que até faleceu, o Prakash, e ele chegou e falou assim: eu quero fazer um tour pela Índia. Aí eu, vamos junto.
E depois, a Prashanti, que era a namorada do Vivarta, ela, logo depois, né, já no Brasil, ela falou comigo assim, o holofote era muito forte, né, Champac? Você não aguentou ficar, né? Eu fiquei 2 meses e pouco, saí para fazer um tour de 20 dias, rodando a Índia, tipo para tomar, para respirar, porque era um choque muito forte. A comuna, você entrar dentro da comuna, aquilo, é assim, sinceramente, eu não tenho, eu não consigo explicar o que aconteceu, a magia que aconteceu. Tá? A partir já de um primeiro dia, Unisargam, eu entrei porque ali havia alguma coisa que você entrava dentro dos portões da comuna, você sentia, parece que você estava num outro lugar. Energeticamente, ele é diferente. E eu marquei logo de cara assim, uma massagem. Eu terminei a massagem e eu não consegui levantar, eu não consegui sair. O camarada tinha que atender outra pessoa. Ele me carregou, ele me levantou e eu saí pendurado no pescoço dele. Ele me levou até um banco no jardim e falou comigo, por favor, não levanta daí não. Fica sentado até você sentir condições de andar aqui dentro. Então, assim, era muita coisa da forma que eu cheguei, e com o que apareceu, foi um choque muito forte, muito forte. Agora, eu observo uma coisa, né? Existem casos como o seu, né, que você ficou um tempo e você meio que escapou, né, por um período, mas houve justamente muito, eu acho que a maioria foi o oposto. Cada um reage de uma maneira. Mas eu vi pessoas que foram lá para ficar um mês, ou talvez 2 meses, e acabaram ficando 1 ano. Deram um jeito. Não conseguiam sair. A minha segunda ida, que eu fui várias vezes, né? A minha segunda ida, eu fui com a Comala. Ela trabalhava no Banco do Brasil também. A gente foi por 3 meses de licença-prêmio. Eu voltei para trabalhar e ela não voltou. Ela teve aí ela voltou dali uns meses depois, ganhou lá umas faltas, umas coisas, pediu uma licença de 1 ano no banco sem remuneração. O banco deu 1 ano para ela poder ficar, e a Comala está até hoje fora. Ela não voltou até hoje. Isso foi em 89. E assim, outras pessoas que eu sei, né, elas simplesmente não voltaram. Porque o chamado era muito, muito, muito forte, né? E era mais forte do que o medo de perder emprego. Ou era mais forte do que romper um relacionamento de marido, com filhos, uma coisa muito doida. Mas, assim, o ponto que eu estava querendo levantar esse assunto é que o que atraía mais, o que transformava mais, para mim, não era o que ele falava. Para mim, não. Para mim, não. Para mim, o que mobilizava, o que transformava, o que limpava, o que clareava, eram os momentos em que ele não estava falando. Quando ele entrava, aquele campo de energia, aquilo que você falou, é um fogo, né? E não é uma coisa muito diferente do que acontece hoje, porque hoje eles tentam reproduzir o que acontecia lá, mas não chega nem perto. É uma imitação. Mas, assim, a linguagem não verbal do Osho, a comunicação não verbal do Osho a meu ver, extremamente mais poderosa do que a fala dele, em termos de transformação. E aí que está, né? Isso, o que acontece? Hoje, o pessoal lá da Osho International, eles parecem que não colocam mais fotos do Osho. Proibiram fotos do Osho. Até nos livros, nas capas. Nos livros, não pode ter mais fotos do Osho. Então, o Osho ele tinha períodos em que ele se dedicava a fazer sessões de fotos.
Ele ficava um tempão para as pessoas tirarem fotos. Por que isso? Porque o olhar dele, a imagem dele, a postura corporal dele, os gestos dele são mais poderosos do que a própria fala. E eles estão omitindo o campo de energia dele. Eles estão querendo que a gente fique só pelos escritos, filtrados. Então, realmente, esse tema, né, do Osho, o Rebelde, é um tema importante, porque eu acho que, no fundo, está sendo omitido. Acho que tem coisas profundas para falar sobre essa rebeldia em relação à religião, em relação à política, né, em relação à família, em relação a sexo, em relação à moralidade. Né? As crenças, os valores. É muita coisa. Então, por exemplo, a gente viu naquele Wild Wild Country, né? aquele filme, documentário, entre aspas, da Netflix, em que eles primeiro já contam de cara uma mentira, que o Osho voltou a falar depois que a Sheila foi embora. Isso é uma mentira. O Osho já estava falando há muito tempo, ele falava todo dia. Ele fazia não só entrevistas com a mídia diária, mídia internacional diária, quanto também falava perguntas diretas com os sannyasis, só que era um grupo restrito. Então, o que acontece? Existe uma fala do Osho, por exemplo, sobre política. Dentro de um tema que estava falando no Netflix, o Osho fala sobre a relação entre religião, a associação entre religião e política. Em algum momento no Netflix foi mencionado esse tema, mas não se mencionou o que o Osho falou a respeito. Isso não pode ser dito. Não se pode dizer, num documentário que pretende ser imparcial, aparentemente, não se pode falar o que de fato ele falava, o Osho falava. Então, não se apresentou o Osho, apresentou-se um Osho mudo, né? Apresentou-se mais a Sheila, mas não se apresentou a sua fala cortante sobre a política, de uma maneira geral. Nissar, eu vejo o seguinte, se a gente for considerar, por exemplo, pegar dentro do Brasil, entendeu? A justiça, se você pegar um montão de absurdo que existe por conta de juiz, por conta de promotor, se você for pegar questões de moralidade, questões de desrespeito, porque o problema é o seguinte, a questão toda é que nos foi introjetado uma série de conceitos, uma série de crenças que a gente passa a considerar e analisar as coisas a partir disso. Mas se a gente fica despojado de tudo isso que foi imposto a gente, vamos supor, a gente naturalmente, você colocar uma questão, por exemplo, o indígena, né? O indígena que vive num estado mais puro, né? Se a gente incorporasse numa situação daquela, a gente vive numa sociedade totalmente injusta. Né? Você vê um país que produz alimentos para alimentar gado, enquanto nós temos 33 milhões de pessoas passando fome dentro do país. A gente teve um problema agora aí de problema de aborto de uma menina de 11 anos. A gente tem escândalos tremendos, e essas coisas são todas tratadas, de uma certa forma, com um pano quente aqui, um pano quente ali, coloca um algodãozinho aqui para não machucar. E agora o Osho, ele falava as coisas da forma que, com clareza, o que era real. Então, ele denunciava as religiões organizadas, ele metia o pau nas religiões organizadas, ele metia o pau na moralidade hipócrita que é defendida dentro da sociedade, ele metia o pau nos políticos que estão no poder apenas para poder usufruir de benefícios próprios, para alimentar o seu ego, a sua vontade, sua necessidade de prestígio, de poder. Então, essas coisas todas,
são reais, mas assim, não se permite que isso seja dito. Então, quando você faz um documentário, você fala, mas você omite essas falas do Osho, essas denúncias que ele vivia fazendo. E aí volta a questão que nós colocamos aqui no começo. Quer dizer, eu não tenho que ter o Osho apenas como um camarada que denunciou, e eu vou guardar as denúncias, e a partir de hoje eu vou ser um rebelde sem causa, um não conformista, porque eu vou começar a meter o pau, porque o Osho metia o pau. Não. Aí o Osho convida a gente para dentro. É onde ele vira e fala, se o que eu estou dizendo for verdade, você tem que contestar o que eu falo. Você não tem que aceitar o que eu falo. Você vai ter que aceitar aquilo que é verdade dentro de você. Se o que eu estou falando bater dentro de você, tiver sintonia com a sua maestria interna, com a sua luz interna, então isso passa a ser uma verdade sua. Então não é simplesmente repetir o que o Osho, né? Como eu disse no outro programa anterior, na época que eu colava nas paredes as frases do Osho, para eu poder introjetar e decorar aquilo tudo. Não é por aí. É você buscar a luz dentro de você, o discernimento dentro de você. E como que isso vai entrar dentro de você? Isso entra dentro de você através do processo de transformação sua. E o caminho para isso é meditação. Quer dizer, a meditação é que vai trazer para você essa rebeldia, porque é ela que vai te trazer, ela vai acender essa luz aqui dentro de você, ou você vai ter acesso a uma luz que está aqui dentro e que você não tinha acesso, você não tinha consciência dela, e essa luz é que vai iluminar o seu caminho. É a partir dessa luz que você vai construir, vai fazer a sua própria caminhada na vida. Porque os desafios, eles são a todo momento. O desafio não é só com relação à questão da moralidade, à questão da religião organizada que está iludindo as pessoas. Não, o desafio tem na sua relação com o seu vizinho, é a sua relação com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, entendeu? Onde você trabalha com as pessoas, é no seu dia a dia, a forma que você lida a hora que você está dirigindo o seu carro no trânsito. Então, a todo momento, a transformação dentro de você, ela muda a qualidade de ser. A sua qualidade, o seu modo de ser, a sua maneira de você estar no mundo e interagir com o mundo, ela é alterada a partir dessa transformação interna. Então, a história do rebelde é um convite, não é o convite para você sair contestando a sociedade. O Osho diz, eu não sou contra a sociedade, eu sou a favor de um novo homem, de uma nova humanidade. Não é? Então, a transformação ela vem nisso aí, né? Ela vem a partir dessa chama interna. Eu acho que você tocou aí num tema que eu sinto assim essencial, né? Porque existe o perigo, né? A fala que a gente diz, né? Para a gente ser o mestre de nós mesmos, não sermos seguidores, ela é perigosa, porque a pessoa ela pode se tornar uma pessoa comandada pelo próprio ego. Isso, né? Isso. Agora você tocou num ponto importante. Pois é. Aí ela vai ser o mestre dela mesma, ela vai seguir ela mesma, mas na verdade ela está seguindo o ego. E esse que é o ponto. A meditação autêntica seria a vacina contra isso, no sentido que ela se silencia. A partir daí, ela ouve uma voz pura e autêntica, que dá clareza na vida dela, mas que está além do ego. O ego silenciou. Então, se não tiver meditação, como você falou, acho que você falou muito bem, eu estou querendo reforçar nesse aspecto, se não houver essa profundidade de consciência, vai ficar algo de novo superficial. De novo falso, de novo a pessoa está se enganando.
E eu acho interessante, Nissargan, não é que você, diante de uma situação, fala, eu vou fazer uma meditação porque eu vou enfrentar um problema. Não, a meditação, ela muda a sua qualidade. E o processo da meditação contínua, regular, você vai entrando dentro de um processo que você vai mudando a sua maneira de estar no mundo, a sua maneira de se relacionar com as coisas, com as pessoas, com tudo. Você vai tendo uma maneira diferente. Vamos supor, você vai ficando mais doce, você vai ficando mais sensível, você vai ficando mais amoroso, você vai ficando mais paciente, você vai ficando mais tolerante. Então, isso tudo vai vindo junto com você. Eu acho que meditação é um tema que a gente vai ter que abordar com muito carinho, porque é um ponto central, né? Quem sabe na próxima, né, Champagne? Talvez na próxima. Tá bom. Então tá certo. Boa noite para você, Champagne. Valeu boa bastante. Noite, Nissargan. Tá. Boa noite a todos. Grande Muito obrigado abraço. para todo mundo.